Continuidade aos nossos estudos, ainda pensando sobre a natureza da vida cristã, e o que nós trataremos hoje é sobre por que a espiritualidade vem em primeiro lugar. Por que a espiritualidade vem em primeiro lugar. E nós podemos começar iniciando tratando sobre o que não é espiritualidade. E podemos afirmar que é difícil nós conseguirmos dizer o que é espiritualidade cristã. Mas nós podemos dizer que a espiritualidade cristã não equivale à superdotação, porque existem pessoas eloquentes, existem pessoas talentosas e também cheias de si. A espiritualidade, ela não é o mesmo que exatidão teológica. O fato de sermos precisos teologicamente não é sinônimo de verdadeira espiritualidade. E por que razão? Podemos dizer porque aqueles que são menos corretos na compreensão da verdade são, por vezes, fortes na graça e no amor a Cristo. E muitas vezes mais fortes até mesmo do que aqueles que têm um conhecimento teológico preciso. A espiritualidade não é algo que pode ser medido pelo estudo de um aspecto da vida de uma pessoa, mas pela consideração de todos os aspectos da vida de alguém. Então, o que é espiritualidade? Nós poderíamos dizer que é aproximadamente equivalente ao que entendemos por caráter cristão. É a medida da nossa renovação espiritual à imagem do próprio Cristo, o nosso Redentor. É a medida de nossa renovação espiritual à imagem do próprio Cristo, nosso Redentor. Quando nós olhamos então para o que seria a verdadeira espiritualidade, nós podemos considerar e tentar pensar acerca daquilo que também é natural, sobre o qual falamos já pouco brevemente, e também aquilo que é sobrenatural para pensarmos e fazermos uma breve avaliação. A nossa avaliação do nosso próprio progresso e também do progresso dos outros que estão ao nosso redor, o progresso na espiritualidade, deve começar com a seguinte compreensão. Há uma distinção básica a ser feita entre o que é um homem, o que um homem tem por natureza e o que ele tem por graça. O que um homem tem naturalmente e o que um homem tem por graça. Um homem, ele pode ter um intelecto naturalmente claro, um outro pode ter uma memória naturalmente precisa, um terceiro pode ter um temperamento encantador, naturalmente encantador, e essas são questões naturais. E todos são considerados como bens valiosos, mas a sua posse, a posse de tais coisas, não prova espiritualidade. Muito menos uma espiritualidade elevada, alta, verdadeiramente importante. O que estas coisas que acabamos de mencionar podem provar? Prova talento natural e nada mais. Tal talento pode ser encontrado também em pessoas não convertidas, em pessoas que não conhecem a Cristo, assim como podem também ser encontradas em pessoas que conhecem a Cristo. Mas a verdadeira espiritualidade, ela é comprovada pelas graças que são encontradas no homem. A espiritualidade é comprovada pela presença na alma daquelas graças que não são naturais. E quais são essas graças que não são naturais, ou quais são essas características? Nós podemos dizer, listando algumas delas. Primeiro, humildade. Uma graça que não é necessariamente natural, mas sim um fruto da graça. Temor de ofender a Deus. Prazer na comunhão com Cristo. Amor pelas almas. Ambição de glorificar a Deus e de desfrutá-lo. Amor pelos outros crentes como irmãos. Arrependimento dos pecados conhecidos. Confissão frequente a Deus. Um anseio pelo eterno estado da glória. Coisas como estas que acabamos de mencionar nesta breve lista não podem surgir de uma inclinação natural do homem. Por quê?
porque requerem ação sobrenatural do Espírito Santo para produzi-las em nós, para promovê-las em nós. Há, portanto, uma distância entre o que é natural e aquilo que é sobrenatural. É claro que existe uma distância importante entre aquilo que é natural e sobrenatural. Nós podemos dizer que o mais fraco cristão está numa categoria diferente do mais devoto não cristão. O mais fraco cristão, muitas vezes até vacilante em algum aspecto, ele está numa categoria muito mais importante e diferente daquele que é o mais devoto em questões religiosas, mas não é um cristão de fato. As obras de Deus no incrédulo são mais respeitáveis. As obras de Deus no incrédulo mais respeitável não são qualitativamente tão excelentes quanto as obras de Deus no mais fraco de seus verdadeiros filhos. A mais baixa centelha de graça em qualquer homem o coloca em uma classe espiritual muito acima de qualquer excelência natural encontrada nos homens. Porque trata-se de uma graça sobrenatural. Como João escreve em João capítulo 3, versículo de número 6. Apontando-nos algo que é verdadeiramente importante sobre aquele que não é nascido de novo e aquele que é nascido de novo. Ele escreve dizendo, João capítulo 3, verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então há uma distância importante entre aqueles que possuem a graça sobrenatural e aqueles que possuem apenas questões que são simplesmente naturais. Quando nós olhamos para a igreja, nós encontramos esses estados, né? Ambos os estados, tanto de pessoas que têm questões de talentos naturais, como aqueles que experimentam questões sobrenaturais que vêm do próprio Espírito de Deus. E no meio da igreja há também o que nós podemos chamar de uma falsa espiritualidade. Veja, parece ofensivo a sabedoria humana. A sabedoria humana dizer que um homem não pode cultivar-se ou preparar-se para agradar a Deus. Afinal, irmãos, o homem pode orar e pregar, ler a Bíblia e tomar a ser o Senhor, ir aos cultos da igreja, até mesmo tornar-se uma autoridade em alguns aspectos do estudo religioso, mas tudo isto fica aquém da espiritualidade. E por que razão? Porque não é o resultado daquele ato do Espírito Santo que chamamos de novo nascimento e que altera radicalmente o homem em toda a sua natureza. Ser apenas religioso e não espiritual é estar no estado de alma mais perigoso possível para o homem nesta vida. Se envolvendo com as questões da religião externamente, mas não é alguém que possui uma verdadeira espiritualidade, e isso é um estado realmente perigoso para aquele que se envolve com a religião verdadeira de Cristo deste modo. Cristo ele vai apontar a realidade acerca disto, reprovando aqueles que se envolviam apenas religiosamente. Cristo ele vai fazer uma denúncia, uma acusação, e ele nesta denúncia mostra a condição religiosa de muitas pessoas. Quando ele diz, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versos 27, ele vai chamar aqueles envolvidos com a religião de sepulcros caiados. Bonitinho por fora, mas mortos por dentro. Ele vai se dirigir a outros homens em Lucas capítulo 11, versos 47 a 51, chamando-os de perseguidores. Quando nós olhamos também para Lucas capítulo 11, verso 52, ele vai dizer que essas pessoas são aqueles que impedem as pessoas de alcançarem a salvação. Em Mateus capítulo 23, verso 13, ele vai chamar essas pessoas envolvidas com a religião de hipócritas. E em Mateus capítulo 23, verso 33, ele vai dizer serpentes e geração de víboras,
que não pode escapar da condenação do inferno. Então note, Mateus, Lucas, os evangelhos, nós encontramos Cristo apontando a realidade da miséria de muitos homens envolvidos com a religião, mas não havia uma verdadeira espiritualidade. Eram ímpios envolvidos com as coisas espirituais, eram hipócritas envolvidos com a verdadeira religião. E o próprio Cristo os reprova. E isso nos mostra, irmãos, quão grave é e quão real é a falsa espiritualidade que pode existir no meio da Igreja de Cristo. E quando Cristo se preocupa com a espiritualidade, Ele nos mostra que a espiritualidade é verdadeiramente algo que não pode de modo algum ser desprezado pelos homens. E não pode ser desprezado por nenhum de nós que estamos envolvidos com a verdadeira religião, com a Igreja de Cristo. Religião nominal, então, é um perigo. Com as palavras de Cristo, reprovando aqueles homens, nos é um lembrete para nós de que uma religião puramente nominal é pior do que inútil. O envolvimento com a religião puramente nominal é pior do que inútil. É para nós uma armadilha terrível para a alma e afasta de Deus o homem sob o pretexto de servi-lo. Como se estivesse servindo, mas na realidade está longe, afastando-se do Senhor, numa religião que é apenas nominal, apenas de aparência. Faz com que a luz que há em nós seja trevas. Como nos ensina lá Mateus, capítulo 6, verso de número 23. Essa é a citação. Mateus, capítulo 6, verso de número 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Deixa-nos, irmãos, filhos do diabo, enquanto nós imaginamos que somos filhos de Deus. Envolvimento apenas nominal por parte de muitos, em muitos contextos, até mesmo em verdadeiras igrejas, como nos ensina João, capítulo 8, versos 41 a 44. Evangelho de João, capítulo de número 8, versos 41 a 44. A palavra do Senhor nos diz assim: Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois de diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Finalmente, então, irmãos, fechará para sempre a porta do céu contra nós. E a referência aqui é aqueles que são apenas envolvidos com a religião, no envolvimento apenas nominal, embora nos tenhamos convencidos de que estamos seguros. A palavra do Senhor nos ensina isto quando nós olhamos para Mateus, mais uma vez, capítulo de número 7, versículo de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ainda o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versos 10 a 12, quando a palavra do Senhor nos diz assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Então, deixe um homem tornar-se membro de uma igreja sem um novo nascimento,
qual a probabilidade? O que haverá de acontecer? A probabilidade é que ele estará seguro em sua condição de membro da igreja até que acorde em um mundo perdido. Ele imaginará, sou membro da igreja, estou seguro, quando na realidade ele não está salvo e imagina que está e haverá de se encontrar no juízo. Deixa o homem se tornar um grande pregador, um professor de teologia, um missionário, um historiador da igreja, um moderador, um secretário de assembleia, um impressor de bíblias, tudo sem um novo nascimento. O que tais pessoas serão? Serão apenas 2 vezes mais herdeiros do inferno do que seriam, como ensina Mateus 23, verso 15. Este é o ensino claro e óbvio de Cristo em muitos lugares dos evangelhos. Um envolvimento com aquilo que Deus nos chama a nos envolvermos, aquilo que é espiritual, mas algo apenas externo. Cristo considera a espiritualidade em primeiro lugar. A espiritualidade está em primeiro lugar e deve ser colocada no topo de todas as nossas prioridades. A pregação de nosso bendito Salvador é notável, ela é realmente muito clara pela ênfase que sempre dá à necessidade do homem ser espiritual. As bem-aventuranças, por exemplo, são a representação verbal do homem espiritual. Leia o Sermão do Monte. Começa ali no capítulo 5 de Mateus. Termina no capítulo 7, verso de número 28 ou 29. Você vai perceber como aquilo trata sobre aspectos espirituais, como Cristo enfatiza em primeiro lugar aquilo que é espiritual. Então, além disso, os julgamentos que Cristo faz sobre o comportamento e as atitudes dos homens mostram que o seu olho, que tudo vê, procura uma coisa no homem. E o que ele procura? A espiritualidade. É isso que o Senhor procura em cada um de nós. Quando a pessoa chegava até ele com espiritualidade de alma, ele recebia elogios e bênçãos. Quando alguém veio sem ele, vem sem isso, partiu da mesma forma que veio. A consequência, irmãos, na falta da espiritualidade, há consequência. A falta de espiritualidade é a causa oculta de muitos males que atormentam a Igreja de Cristo. É responsável por grande parte da confusão teológica e espiritual que pode ser vista por todos os lados. Explica como os principais clérigos podem negar o nascimento virginal de Cristo e zombar da ressurreição física de Cristo. É responsável pela forma como as igrejas subscrevem os artigos de fé ortodoxos e depois os ignoram na prática. É a razão pela qual os titulares de cargos fazem votos no momento de ordenação e depois se esquecem, convenientemente. Explica porque aqueles que ocupam cargos elevados na igreja podem, ocasionalmente, ter baixa integridade pessoal. É responsável pela forma como os homens podem guardar o ministério da fé com consciência inquieta e com má reputação. É responsável por todo o compromisso e toda a fraude moral que vemos na igreja e no Estado. A falta de espiritualidade é a raiz principal de todo tipo de hipocrisia e duplicidade. Há pouca esperança de que a sociedade volte ao básico até que seja enfrentada e tratada biblicamente. A falta de espiritualidade verdadeira traz grandes males para a Igreja de Cristo. Veja, quando nós olhamos para a espiritualidade que há no meio do povo do Senhor, nós podemos olhar para ela e entender que, por mais que exista uma falsa espiritualidade, existe sim espiritualidade. Em muitos. Mas existem graus de espiritualidade entre aqueles que são espirituais. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos convertidos, quando Deus nos dá a fé que precisamos para crer no Seu Filho, quando nos dá o arrependimento dos pecados para nos voltarmos para o Senhor, o novo nascimento transforma todos aqueles que são sujeitos, que são seus sujeitos, em homens espirituais. Todos que foram salvos são necessariamente homens e mulheres espirituais. Mas os homens espirituais diferem
na medida da sua espiritualidade. A diferença, neste caso, é a medida do seu progresso. A medida do progresso nessa vida de espiritualidade. No envolvimento com Deus, no envolvimento com as coisas espirituais de Deus, no envolvimento com os deveres espirituais, com os meios de preservação, leitura, meditação, oração, são coisas que nos fazem progredir nisto. Alguns estão mais avançados, outros não. A diferença, então, neste caso, é a medida do seu progresso. Mas é muito possível, irmãos, que julguemos incorretamente como cristãos. Nosso hábito é muitas vezes julgar pelos talentos naturais dos homens e não pela evidência de sua graça interior. É certamente para alertar contra esta tendência que nosso Senhor nos informa em Mateus capítulo 20, verso de número 16, dizendo: os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. O significado do que disse nosso Salvador deve ser que os cristãos que colocamos no topo da escala das recompensas eternas estão frequentemente entre os mais baixos e vice-versa. Esse texto deveria nos lembrar constantemente que o julgamento do mundo sobre as coisas espirituais é inútil. Mesmo como cristãos, muitas vezes fazemos uma avaliação dos homens que é muito deficiente, porque não é pautada na verdade do Senhor, mas no julgamento de Cristo. Muitas viúvas humildes e muitas mães que oram estarão no reino da glória muito antes de alguns que nesta vida foram talvez estudiosos da Bíblia ou pregadores populares. Porque o Senhor julga, o Senhor é aquele que vê, e Ele julga pelo crivo que é preciso e verdadeiro à luz da verdade, diferentemente de nós, que julgamos por aspectos outros, que não estão em conformidade com a verdade do Senhor. Mas note, irmãos, a espiritualidade ela deve ser procurada em primeiro lugar. Se a espiritualidade é a primeira em importância, segundo a palavra, o que se segue? Segue-se que deveria ser aquilo que nós procuramos para as nossas próprias almas. A verdadeira espiritualidade, irmãos, envolve a cooperação ativa e deliberada do cristão. Envolve cooperação ativa com o quê? Com os processos de graça dentro dele, pelos quais ele se torna cada vez mais renovado à semelhança de Jesus Cristo. Em particular, irmãos, pode ser visto como uma inclinação de cada parte da alma em direção ao único objetivo de viver para Deus nesta vida. Pode ser visto como uma inclinação de cada parte da alma em direção ao único objetivo de viver para Deus nesta vida. E esse desejo de viver para Deus envolve autodisciplina. A espiritualidade nos envolve em uma dispendiosa autodisciplina. É uma disciplina, porém, que produz frutos preciosos e recompensa boa do nosso esforço. Do nosso esforço de nos envolvermos com aquilo que é real, palpável, com as verdades do Senhor. Cada faculdade da alma precisa ser ensinada diariamente para se comportar de uma maneira particular. O intelecto ou a nossa mente deve ser treinada diariamente. Para quê, irmãos? Para observar, e não somente observar a palavra, mas para absorver as verdades das Sagradas Escrituras, até que o hábito de nossos pensamentos seja julgar tudo o que ouvimos e vemos pela luz das Escrituras. Mas para que possamos absorver as Escrituras, é absolutamente necessário que estejamos sendo expostos a ela. Em nossa casa, na leitura particular, em nossa casa, nas devocionais domésticas, familiares, na casa do nosso Deus, quando nos reunimos com o povo do Senhor para servi-lo.
em todas as ocasiões oportunas que o Senhor Deus, em sua providência, nos conceder a graça de sermos expostos à sua palavra. E nós precisamos, então, ser treinados a diariamente, não só no domingo, absorvermos as verdades do Senhor para que possamos viver e julgar todas as coisas à luz da palavra. O cristão, então, irmãos, deve constantemente decifrar o labirinto de fatos que ouve e tenta transmitir tudo o que sabe através de sua mente à luz das sagradas Escrituras. Tudo com base na palavra, nada além daquilo que nos diz a palavra do Senhor. Para que possamos então viver e para que possamos então ser verdadeiramente homens e mulheres espirituais em todos os aspectos da nossa vida. Os sentimentos e emoções de um cristão autodisciplinado devem ser treinados para reagir adequadamente a todas as circunstâncias da nossa vida. Nossas emoções devem variar à medida que ouvimos e lemos a palavra de Deus. Como quando nós olhamos para as promessas do Senhor. Primeiro, as promessas de Deus devem evocar em nós, as promessas de Deus contidas na sua palavra, devem evocar, provocar em nós conforto, alegria e esperança. As ameaças das Escrituras deveriam nos levar a tremer em temor e a respeitar a justiça de Deus. As leis de Deus deveriam nos tornar rigorosos e obedientes e deveriam moldar nossa consciência até que ela habitualmente ame a obediência e proteste contra a ilegalidade. É necessário que experimentemos isto em nossa própria alma, em maior ou menor grau na nossa própria caminhada neste mundo. Então, a força de vontade do cristão requer ser diariamente preparado para cumprir cada dever, até que seja cumprido tão bem quanto a força e o tempo neste mundo permitirem. Precisamos ser diligentes, precisamos nos esforçar como se dependesse de nós, mas sabemos que não é somente de nós, depende também do Senhor. E é claro, irmãos, que quando tudo estiver feito por nós, ainda precisaremos nos lembrar de que ainda não fizemos nada como deveríamos e que somos, na melhor das hipóteses, apenas servos inúteis. Ainda que tenhamos feito tudo o que devemos fazer, ainda assim somos, na melhor das hipóteses, servos inúteis, como diz Lucas, capítulo 17, verso de número 10. Servos inúteis. Mas na realidade, muitas vezes o que fazemos é pouco, mas ainda que nos esforcemos para fazer o melhor, ainda assim, não fazemos mais do que deveríamos. Somos servos inúteis. Veja, irmãos, uma grande parte da espiritualidade consiste na nossa atitude para conosco mesmos. É aqui que a diferença entre cristão e cristão é revelada. Veja, é doloroso, mas é essencial em nosso progresso em direção à verdadeira espiritualidade que nós mortifiquemos o nosso excesso natural de amor próprio, para que possamos então nos envolver na verdadeira espiritualidade. E como isto começa, irmãos? Isto começa com a maneira como pensamos sobre nós mesmos e termina com a maneira como falamos de nós mesmos. O amor próprio deve ser despido. E para que então possamos ter um progresso em direção à verdadeira espiritualidade, começa com a maneira como pensamos sobre nós mesmos e termina com a maneira como nós falamos de nós mesmos. O padrão que devemos seguir é o do apóstolo Paulo, que admite, em Romanos capítulo 7, verso 14, o seguinte. Ele vai admitir uma guerra constante em sua alma contra as suas próprias corrupções. Romanos
capítulo 7, verso de número 14, a palavra do Senhor nos diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Em segundo, a necessidade de um auto-julgamento. Auto-julgamento de Paulo é que ele é menos que o menor de todos os santos. Ele vai dizer isso em Efésios capítulo 3, verso 8. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele vai dizer que ele é o principal dos pecadores. E em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele diz que é o menor dos apóstolos. Tal linguagem, irmãos, encontrada no apóstolo Paulo, é a genuína humildade evangélica. O apóstolo Paulo ele não está agindo aqui com a falsa modéstia da formalidade religiosa, mas da constatação que todos deveriam partilhar de coração de que sem a graça de Deus não somos absolutamente nada. Não somos absolutamente nada. Então nos esforcemos, irmãos, pela espiritualidade. Chegou o dia para a Igreja de Jesus Cristo em que é imperativo que todos nós nos esforcemos por muita espiritualidade. Enfrentamos uma extraordinária oposição moral e espiritual de muitos lados. Somente uma abordagem espiritual aos males que nos rodeiam será suficiente para nos levar adiante com segurança. A espiritualidade fraca está desmoronando diante dos nossos olhos em muitas igrejas. As paredes estão afundando porque os homens as construíram com areia. Cristo não sofreu e morreu para gerar uma igreja perecível, mas sim uma igreja imperecível. Cristo não sofreu e morreu para gerar uma igreja perecível, mas sim uma igreja imperecível. Qual deve ser, então, irmãos, o nosso clamor? Clamemos a Deus para que nos dê suficiência para permanecermos firmes e a resistirmos neste dia mau que nós vivemos. E que com a sua graça, irmãos, clamemos a Ele, nós possamos ter, não somente em palavras, mas de coração, considerando ter de coração uma verdadeira espiritualidade. Somente aqueles que possuem a verdadeira espiritualidade verão o Senhor. Amém. E a gente conclui aqui o nosso estudo.